Existe uma verdade sobre o livro do Apocalipse. Uma verdade que a Igreja Católica Romana escondeu por quase 2000 anos. E hoje você vai descobrir exatamente o que eles não querem que você saiba. Vou revelar a você nas próximas palavras. Vai mudar completamente sua compreensão de um dos textos mais misteriosos já escritos. O Apocalipse não é o que te ensinaram. Você já se perguntou por que um livro sobre o fim dos tempos fala tanto sobre transformação interior? Por que menciona um coração desperto para a verdade divina? Mais do que catástrofes mundiais? A resposta vai te chocar. Durante séculos, os primeiros cristãos liam o Apocalipse de uma maneira totalmente diferente. Eles sabiam de algo que foi deliberadamente apagado da interpretação oficial. Algo que, se você soubesse, mudaria a sua vida para sempre. Mas antes de te contar o que descobri, preciso que você entenda uma coisa. O que vou compartilhar não é teoria da conspiração. São fatos históricos documentados, que foram escondidos porque representavam uma ameaça ao poder institucional. Imagine por um momento que você descobriu que o livro mais temido da Bíblia era, na verdade, um manual de libertação pessoal, um guia para transcender o sofrimento mental, enquanto ainda está vivo. Como você se sentiria sabendo que essa informação foi censurada? A palavra Apocalipse vem do grego apocalipse. Ela não significa destruição, significa revelação, desvelamento, retirar o véu que cobre a verdade. E qual era essa verdade que precisava ser revelada? João, o autor do Apocalipse, estava descrevendo um processo interno, uma jornada de despertar da consciência que cada ser humano pode experimentar, mas não de qualquer forma. De uma forma específica que desafia toda a estrutura de controle religioso. Você sabe qual foi o primeiro sinal de que algo estava sendo escondido? Em 367 d.C., quando o bispo Atanásio criou a primeira lista oficial dos livros da Bíblia, ele quase deixou o Apocalipse de fora. Por quê? Porque esse livro era perigoso demais para o poder da Igreja. Durante 3 séculos, comunidades cristãs primitivas usavam o Apocalipse como um texto de meditação. Eles não esperavam o fim do mundo. Eles usavam as imagens simbólicas para transcender o mundo da mente e acessar estados elevados de consciência. Mas isso criava um problema gigante. Se as pessoas pudessem acessar o divino diretamente, através de práticas internas descritas no Apocalipse, para que precisariam de uma instituição religiosa intermediando essa conexão? A resposta é óbvia. Não precisariam. E foi exatamente isso que aconteceu. Durante os primeiros séculos do cristianismo, surgiram grupos que interpretavam o Apocalipse como uma receita para o que hoje Eckhart Tolle chama de despertar espiritual. Eles encontraram nas palavras de João uma descrição precisa do fim do ego, não do fim do mundo. Pense nisso por um momento. O que realmente acaba durante um despertar espiritual? O mundo físico? Não. O que acaba é a identificação com os pensamentos, a crença de que você é a sua mente, a prisão do ego. E é exatamente isso que João estava descrevendo. Quando ele escreve sobre uma nova percepção da vida, não está falando de um evento futuro cósmico. Está descrevendo como a realidade é percebida após o despertar. Tudo parece novo, porque você não está mais vendo através das lentes distorcidas do ego. Mas a Igreja primitiva percebeu algo perigoso nessa interpretação. Se o Apocalipse fosse realmente sobre transformação pessoal e despertar individual, as pessoas não precisariam esperar por salvação externa. Elas não dependeriam de rituais, sacramentos ou autoridades religiosas. Elas poderiam acessar o sagrado diretamente. E isso era inaceitável. À volta do século IV, começou uma campanha sistemática para reinterpretar o Apocalipse. As metáforas internas foram transformadas em profecias literais. As descrições de estados de consciência viraram previsões sobre catástrofes futuras. O resultado? Um texto sobre libertação imediata
foi transformado num texto sobre medo e dependência. Você consegue ver a genialidade cruel dessa manipulação? Em vez de empoderar as pessoas para buscar sua própria transformação espiritual, o Apocalipse foi usado para criar ansiedade sobre eventos futuros. Em vez de mostrar como transcender o sofrimento agora, o Isório foi usado para justificar o sofrimento como algo necessário até o fim dos tempos. Há o que eles não conseguiram apagar completamente. Existem vestígios por toda parte. Detalhes no texto original que não fazem sentido se você está esperando uma catástrofe literal. Mas fazem sentido perfeito se você entende que João estava descrevendo estados internos de consciência. Vou-te dar um exemplo que vai abrir seus olhos. João fala sobre 7 chakras que precisam ser abertos. Na interpretação literal, esses selos liberam pragas e destruição sobre a terra. Mas na interpretação original, censurada, esses 7 chakras representam os 7 centros de energia do corpo humano. Quando esses centros são abertos, através de práticas específicas, a pessoa experimenta expansão de consciência. Cada chakra aberto representa um nível mais profundo de despertar. Coincidência? De forma alguma. João estava usando linguagem simbólica que era perfeitamente compreensível para os praticantes espirituais de sua época. Essa linguagem foi deliberadamente mal interpretada para criar uma narrativa de medo e controle. E para por aí. Quando João descreve o ego descontrolado, ele não está falando de uma entidade futura. Está descrevendo a natureza do ego humano. O número 666 na numerologia antiga representa a imperfeição. Inconsciência. A besta que deve ser derrotada não está lá fora. Está dentro de cada um de nós. É a voz mental compulsiva que nos mantém presos em padrões de sofrimento. Você está começando a ver o padrão? Cada símbolo apocalíptico que foi interpretado como ameaça externa era originalmente uma descrição de processos internos, uma bússola para navegação espiritual. Mas talvez o exemplo mais chocante de censura seja o que aconteceu com o conceito da elevação espiritual. Na interpretação popular moderna, a elevação espiritual é quando pessoas são fisicamente levadas para o céu, enquanto outras ficam na terra para sofrer tribulações. Mas na compreensão original, censurada, a elevação espiritual descrevia algo completamente diferente. Era o momento em que a consciência se arrebata do condicionamento mental. Quando você deixa de se identificar com os pensamentos e emoções automáticos. Quando percebe que existe uma dimensão de si mesmo que é maior que qualquer circunstância externa. Isso não acontece no futuro. Pode acontecer agora, neste momento. E essa é exatamente a mensagem que a Igreja Institucional não podia permitir que se espalhasse. Porque se as pessoas soubessem que poderiam experimentar uma libertação espiritual imediata através de práticas descritas no próprio Apocalipse, todo o sistema de controle religioso entraria em colapso. Necessidade de intermediário. A necessidade de esperar por uma salvação futura. Não haveria necessidade de medo sobre julgamentos divinos. Liberdade para acessar estados elevados de consciência. Liberdade para transcender o sofrimento mental. Liberdade para experimentar o que Eckhart Tolle chama de ter do agora. Essa liberdade. Essa é a verdadeira ameaça. Por isso o Apocalipse foi reinterpretado. Por isso a mensagem original foi censurada. Por isso você nunca ouviu falar dessas interpretações em nenhuma igreja católica tradicional. Porque elas revelam uma verdade inconveniente. Você não precisa esperar para ser salvo. Você pode despertar agora. Mas como isso funciona na prática? Como você pode aplicar os ensinamentos censurados do Apocalipse na sua vida real? Como pode usar essas revelações para transcender seus próprios padrões de sofrimento? Isso é exatamente o que vou te mostrar na sequência. Porque conhecer a verdade sobre a censura é apenas o primeiro passo. O segundo passo é aprender a usar essa verdade para a sua própria transformação. Então respire fundo.
Prepare-se, porque o que vem agora vai conectar os pontos entre a sabedoria antiga do Apocalipse e os ensinamentos modernos sobre despertar espiritual. Você está pronto para descobrir como aplicar na sua vida os segredos que foram escondidos por 2000 anos? Vou-te contar algo que mudou minha vida para sempre. Quando descobri essas interpretações censuradas do Apocalipse, percebi que João estava descrevendo exatamente o mesmo processo que Eckhart Tolle ensina em O Poder do Agora. A única diferença? João usou linguagem simbólica do século I, mas a essência é idêntica. Tolle fala sobre observar os pensamentos sem se identificar com eles. João chamava isso de vencer a besta. Tolle ensina sobre presença consciente. João descrevia isso como permanecer desperto enquanto outros dormem. E agora, você vai aprender a técnica prática que conecta esses dois mundos. A primeira revelação censurada que você pode aplicar hoje mesmo está escondida na descrição dos 7 selos. Mas para entender como usar isso, preciso te contar sobre uma descoberta que me deixou sem palavras. Em textos gnósticos encontrados em 1945, no Egito, descobrimos que os primeiros cristãos praticavam algo chamado meditação apocalíptica. Eles usavam as imagens do livro de João como âncoras para estados meditativos profundos. E funcionava. Cada selo correspondia a um nível específico de consciência, que podia ser acessado através de técnicas precisas. Técnicas que foram sistematicamente apagadas porque criavam independência espiritual total. Vou-te ensinar a primeira delas. O primeiro selo representa o despertar da observação consciente. João descreve isso como um cavalo branco cujo cavaleiro tinha um arco. Na linguagem simbólica antiga, o cavalo branco representa pureza mental. Arco representa a capacidade de direcionar a atenção. Na prática moderna, isso significa desenvolver a habilidade de observar seus pensamentos sem ser arrastado por eles. Aqui está a técnica exata, adaptada para os dias de hoje. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Imagine-se montado num cavalo branco, segurando um arco dourado. O cavalo é sua mente purificada. O arco é sua atenção consciente. Agora, sempre que um pensamento aparecer, visualize apontando o arco na direção desse pensamento. Não para destruí-lo, mas para observá-lo com precisão total. O pensamento perde poder no mesmo momento em que você o observa conscientemente. Isso é exatamente o que Tolle chama de testemunha silenciosa. João já ensinava isso 2000 anos atrás, usando a metáfora do primeiro cavaleiro do Apocalipse. Você percebe a genialidade disso? Os textos que foram censurados continham um sistema completo de práticas espirituais, um guia passo a passo para transcender o sofrimento mental. Mas tudo foi reinterpretado como profecia sobre eventos futuros para manter as pessoas dependentes de salvação externa. O segundo selo é ainda mais poderoso. João descreve um cavalo vermelho cujo cavaleiro tinha poder para tirar a paz da terra. Na interpretação literal censora, isso representa guerra e conflito mundial. Mas na compreensão original, isso descreve um estágio específico do despertar espiritual. É o momento em que você percebe que toda a paz que você pensava ter estava baseada em ilusões do ego. Relacionamentos que pareciam seguros, mas eram baseados em necessidade emocional. Satisfatórias, mas eram apenas tentativas de preencher um vazio interno. Quando essa falsa paz é tirada, você entra em crise espiritual. Tudo o que você acreditava sobre si mesmo começa a desmoronar. Chama isso de Dark Night of the Soul. João chamava de segundo selo. E aqui está a técnica censurada para navegar por esse estágio. Quando você sentir que sua vida está desmoronando, quando antigas seguranças não funcionam mais, visualize-se como o cavaleiro do cavalo vermelho. Você não é vítima da destruição. Você é o agente consciente da destruição de ilusões.
Cada coisa que desmorona na sua vida é uma ilusão do ego sendo dissolvida. Cada momento de insegurança é um convite para encontrar segurança no que nunca pode ser destruído, sua consciência essencial. Em vez de resistir à crise, abrace-a como parte necessária do despertar. Mas é no terceiro selo que a censura fica mais... João fala de um cavalo preto, cujo cavaleiro tinha uma balança na mão. Na interpretação distorcida, isso representa fome e escassez mundial. Mas na compreensão original, isso descreve o desenvolvimento do discernimento espiritual. A balança representa a capacidade de distinguir entre ego e consciência essencial, entre pensamentos úteis e pensamentos compulsivos, entre amor verdadeiro e dependência emocional. Este é o estágio onde você desenvolve o que Tolle chama de presença alerta, a capacidade de estar totalmente consciente de cada momento sem ser dominado por reações automáticas. A técnica censurada para este nível. Ao longo do dia, imagine-se segurando uma balança dourada. Em um prato, coloque cada pensamento, emoção ou reação que surge. No outro prato, coloque a pergunta: isso está vindo do ego ou da consciência? Com prática, você desenvolve discernimento instantâneo. Consegue perceber imediatamente quando está agindo a partir de condicionamentos mentais ou quando está respondendo a partir de presença consciente. Mas é no quarto selo que a conexão com Tolle fica impossível de ignorar. João descreve um cavalo amarelo cujo cavaleiro era a morte. Todo o mundo interpreta isso literalmente como a morte física. Mas João, na verdade, estava descrevendo a morte do ego. É o momento do despertar completo, quando a identificação com pensamentos e emoções simplesmente cessa. Você percebe que nunca foi suas ideias sobre si mesmo. Nunca foram suas emoções. Nunca foi sua história pessoal. Você é consciência que observa tudo isso. Tolle chama isso de morte antes da morte. João chamava de quarto selo. E existe uma técnica específica para facilitar essa experiência. Sente-se em silêncio. Feche os olhos. Faça a pergunta: quem sou eu sem meus pensamentos? Quem sou eu sem minhas emoções? Quem sou eu sem minha história? Continue perguntando, até chegar ao que nunca muda, que está sempre presente, observando tudo. Quando você toca essa dimensão de si mesmo, mesmo que por alguns segundos o medo da morte desaparece, porque você percebe que o que você realmente é nunca nasceu e nunca pode morrer. Isso é exatamente o que Jesus quis dizer quando falou sobre vida eterna. Não vida após a morte, vida além da identificação com o ego. Mas aqui está onde a censura se torna criminosa. Os 3 últimos selos descrevem os estágios mais avançados de consciência desperta. Estados que podem ser alcançados por qualquer pessoa através de prática dedicada. Mas esses ensinamentos foram tão completamente apagados que hoje apenas alguns mestres espirituais como Tolle conseguem descrever esses estados. O quinto selo fala sobre almas debaixo do altar clamando por justiça. A interpretação censurada, isso vira profecia sobre mártires futuros. Mas na compreensão original, isso descreve o estágio onde você percebe que todo sofrimento humano vem da inconsciência. Você desenvolve compaixão radical, não apenas por pessoas que sofrem, mas pela própria inconsciência que causa o sofrimento. É como despertar num hospital e perceber que todos os pacientes estão doentes sem saber que estão doentes. O sexto selo descreve o sol se tornando negro e a lua como sangue, literalmente interpretado como catástrofe cósmica. Mas simbolicamente, isso representa o momento em que todas as suas referências externas para a felicidade desaparecem. Você não precisa mais de sucesso para se sentir bem. Não precisa mais de aprovação para ter paz. Não precisa mais de circunstâncias específicas para acessar alegria. Sua felicidade se torna independente de condições externas. E o sétimo selo? O sétimo selo é pura transcendência. João descreve silêncio no céu por meia hora. Não há símbolos, não há metáforas, apenas silêncio. É o estado que Tolle chama de stillness, consciência pura sem conteúdo.
o espaço silencioso de onde todos os pensamentos emergem e para onde retornam. Quando você acessa esse estado, nem que seja por alguns momentos, entende que esse silêncio consciente é a sua verdadeira natureza. Tudo mais são apenas fenómenos que aparecem e desaparecem nesse espaço eterno. Agora, pause por um momento. Respire profundamente. Sinta o impacto do que acabou de descobrir. Durante 2000 anos, um manual completo de despertar espiritual esteve escondido em um dos livros mais lidos do mundo. As técnicas que acabo de compartilhar foram praticadas por comunidades inteiras nos primeiros séculos do cristianismo, mas foram censuradas, apagadas, reinterpretadas. Porquê? Porque ela é uma verdade que nenhuma instituição quer que você saiba. Você não precisa de nada externo para acessar estados elevados de consciência. Não precisa de rituais específicos, doutrinas específicas ou autoridades espirituais específicas. Você já tem tudo o que precisa. Sempre teve. A porta para a transcendência não está em algum lugar distante. Está aqui, agora, neste momento. É isso. Isso é o verdadeiro Apocalipse. A revelação de que o reino dos céus que Jesus falava não é um lugar físico futuro. É um estado de consciência disponível a cada respiração. Mas existe algo ainda mais profundo que preciso te contar. Quando você realmente compreende e aplica esses ensinamentos censurados, algo extraordinário acontece. Você para de ver o Apocalipse como um livro sobre destruição e começa a vê-lo como um poema sobre renascimento. Cada símbolo de destruição representa algo sendo dissolvido dentro de você. Cada catástrofe representa uma limitação mental sendo transcendida. Cada fim dos tempos representa o fim do tempo psicológico, a libertação do passado e do futuro para viver plenamente no presente. É por isso que João termina o livro com a visão de uma nova Jerusalém descendo do céu. Não é uma cidade física futura. É como você perceberá a sua vida comum quando despertar completamente. Tudo parecerá novo, sagrado, perfeito como é. Mesmo seus problemas cotidianos se tornarão oportunidades para praticar presença. Mesmo suas dificuldades se tornarão convites para aprofundar seu despertar. E aqui está a ironia mais linda de todas. A Igreja Católica tentou usar o Apocalipse para criar medo sobre o futuro. Mas João estava escrevendo sobre a possibilidade de transcender todo o medo no presente. Tentaram usar o livro para criar dependência de salvação externa. Mas João estava descrevendo como acessar a liberdade interna imediatamente. Tentaram usar as palavras de João para controlar, mas João estava oferecendo libertação total. A verdade sempre encontra um caminho. E hoje, através de mestres como Eckhart Tolle, através de descobertas arqueológicas, através de pesquisadores corajosos que questionam narrativas oficiais, essa verdade está emergindo novamente. Você agora faz parte dessa emergência. Carrega consigo conhecimento que foi escondido por séculos. Tem acesso a práticas que foram censuradas por milénios. A pergunta é: o que é que você vai fazer com isso? Vai continuar vivendo como se precisasse esperar por salvação externa? Ou vai usar esses ensinamentos para despertar agora, nesta vida, neste momento? Porque essa é a verdadeira escolha apocalíptica. Não entre salvação e condenação, mas entre inconsciência e despertar. Entre identificação com o ego e reconhecimento da consciência essencial. Entre continuar dormindo ou acordar para quem você realmente é. E talvez, apenas talvez, essa seja a razão pela qual você chegou até aqui hoje. Não por acaso, mas porque chegou a hora de você descobrir que o reino dos céus que sempre buscou nunca esteve em outro lugar. Esteve sempre aqui, dentro de você, esperando para ser reconhecido. O Apocalipse pessoal já começou.